Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Novamente estamos aqui juntos ao redor da Palavra de Deus, que é o nosso sustento, que é a nossa força, que é o nosso tesouro. Então, eu convido a você, nessa manhã de sábado, a procurar um lugar tranquilo aí na sua casa, um lugar de paz, um lugar de recolhimento, que você possa recolher o seu coração a Deus. Se você quiser preparar uma vela, acender uma vela, pedir ao Espírito Santo a interiorização para que Ele ajude a você acolher bem a Palavra de Deus, acolher bem a vontade dEle para a sua vida. E para isso, nós vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir para que Ele venha sobre nós, nós que somos filhos e filhas de Deus, e Deus que nos atende, principalmente quando é para nós estarmos na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu convido a você a pegar a sua Bíblia nesse momento, a Palavra de Deus, que é a nossa luz, a luz que norteia a nossa vida. E o Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Mais uma vez repetindo, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Então peço que você acompanhe essa leitura. Afinal, nós estamos aqui com o coração aberto para compreender o que é que Deus, o que é que o texto nos diz. O que é que este texto vem nos falar agora. Numa leitura pausada, serena. Vamos agora ler. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus fizera. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram então o sinédrio e discutiam: que vamos fazer, visto que este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e os romanos virão destruir nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Não considerais ser melhor para vós que um só morra pelo povo e não pereça a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, mas foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Procuravam Jesus e no templo comentavam uns com os outros: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Então,
Pedimos antes que o Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, assim como nossa imaginação. E com essa leitura, com essa primeira leitura, nós já imaginamos esse encontro, né, entre o representante dos sacerdotes com os fariseus, em reunião com o Sinédrio. Imaginamos também a ação de Jesus, o sinal que Jesus fez no trecho bíblico anterior a esse, que nós lemos agora, que foi a ressurreição de Lázaro. E que esse sinal, da qual Jesus realizou, de ressuscitar Lázaro, chamou muito a atenção do povo que estava ao redor e também das autoridades religiosas. E também nós vamos percebendo nessa leitura que aquelas autoridades estavam incomodadas, estavam se sentindo ameaçadas com tal sinal que Jesus realizou. Eles estavam tramando matar Jesus e simplesmente para manter e para, na verdade, reafirmar os seus interesses como classe religiosa daquela época. Isso nos chama muita atenção nessa leitura. Se você quiser repetir, renovar, ler mais uma vez esse trecho, leia pausadamente e perceba todo o desenrolar humano diante das ações de Jesus, diante dos sinais que ele vem realizando durante o Evangelho de São João. Perceba toda a disposição humana de não compreender o projeto de salvação de Deus na pessoa de Jesus. Isso nos chama muito a atenção, isso nos faz meditar, isso vem agora chamar a nossa atenção para não passar em branco, mas como a palavra de Deus, ele vem nos instigando, vem sondando o nosso interior. Se Jesus realizou um sinal antes desse, que foi a ressurreição de Lázaro, e chamou tanto a atenção, nós podemos compreender que a vontade de Deus não é que a morte seja a última palavra, porque o nosso Deus é o Deus da vida. E Jesus realiza isso, ressuscitando Lázaro. E como esse sinal incomodou demais aquelas autoridades religiosas. Eles ainda não tinham compreendido, alguns não tinham compreendido ainda que Jesus estava obedecendo ao Pai. E por amor, ele estava realizando e fazendo acontecer o reino de Deus na terra. Isso tem que nos consumir profundamente neste tempo. Nós que estamos, nos aproximando da Semana Santa, desse momento forte para nós cristãos, de caminhar juntos com Jesus. Isso nos enche profundamente. Essa palavra que nos toca, nos faz perceber que aquelas autoridades religiosas estavam pensando mais nos seus interesses. Estava pensando na manutenção da sua ordem religiosa. E principalmente, estavam também com medo das autoridades romanas. Porque vendo que Jesus realizava sinais, aquilo poderia ir contra a todo o sistema religioso dos judeus. Mas nós temos que entender uma coisa. Se aquelas autoridades religiosas estavam pensando em matar Jesus, aproveitando a Páscoa, que para a tradição religiosa se entregava alguém à morte. Então eles pensavam em entregar Jesus para justamente pôr fim à sua ação, que não era compreendida. Mas muito mais do que isso, nós temos que nos sentir tocados que por mais que haja sinais de morte, por mais desejo de morte que queriam realizar contra Jesus,
o projeto de salvação de Deus era infinitamente maior. Era infinitamente maior do que os planos humanos, mesmo eles não tendo conhecimento do Deus que salva. Vamos pedir a Deus essa graça de estar aberto nesse tempo forte que é a Semana Santa para compreender o projeto de amor do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de insensibilidade. Nós te pedimos, Senhor, que assim, partindo da nossa vida, que o nosso coração não se feche ao projeto do Senhor para nos salvar. Pedimos também pelas autoridades, tanto religiosas como também as autoridades políticas, seja do nosso país, mas também de outros países, para que não se fechem no egoísmo, mas que a compaixão, que a misericórdia possa reinar em nossos corações. Sim, Jesus ele não saía mais publicamente. Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele tomou uma decisão de não se entregar em virtude desses poderes, mas ele se entregou livremente. Ele não estava passivo. Jesus ele era totalmente livre para se entregar em obediência e por amor. Obediência ao Pai e por amor à humanidade da qual Deus criou. E com a sua entrega, Jesus nos livraria de todo o distanciamento de Deus. Nos faz compreender isso, Senhor Jesus, hoje. Nos faz perceber que a ressurreição ela tem força e ela hoje vem ao nosso encontro para dar sentido à nossa vida. Todo sinal de morte que possa existir na nossa vida, o egoísmo, a falta de perdão, o ódio, o rancor, possa ser dissipado com essa experiência da ressurreição, Jesus. Nós pedimos na Tua pessoa misericordiosa. E nós sentimos, Senhor Jesus, o desejo de Te seguir. Por mais que os sinais de morte possam nos rodear, mas o sinal da vida, da ressurreição, é muito mais forte. Vem ao nosso encontro. Nos faz Te contemplar, Senhor. Nos faz totalmente transbordantes do Teu Espírito que nos dá força e nos dá coragem. Nos faz permanecer na Tua paz. Mas uma paz de quem realmente quer Te seguir. Quer seguir Teus caminhos. Quer a cada dia fazer a Tua vontade aonde nós estamos. Família, em meio aos nossos amigos. Nos ilumina, Jesus, nesse tempo forte, aonde a Tua palavra nos fortalece. Deixe com que o Senhor agora vá com o seu olhar sondando o mais profundo do teu ser. Que Ele sonde e que Ele vá agora te dando coragem para não ceder aos sinais de morte que muitas vezes está do nosso lado. Vamos renunciar, você que aí está nos acompanhando, renunciar toda a tristeza, toda a ansiedade. Mas saiba que o Senhor, com a sua palavra, hoje te visita. Ele é o sentido da tua caminhada. E é com essa presença que faz transbordar o seu Espírito em nós. Ele nos capacita a nos mantermos firmes, dia após dia. Nós estamos, como eu falei, caminhando a Semana Santa, onde nós vamos acompanhar a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Eu desejo que você viva esse momento com intensidade. Eu desejo que o próprio Jesus, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo esteja com você nesse tempo forte.
agradecendo a Ele pela palavra que sempre nos é dada gratuitamente, louvando ao nosso Deus, que é o Deus da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos por aqui e nunca esqueça que a última palavra não é da morte, nem dos sinais de morte que nos rodeiam, mas a última palavra é a da vida, é a da ressurreição de Jesus em nossa história. Até mais, até a próxima vez, se Deus quiser.